gente, meu nome é Marina, eu sou professora de Direito Penal, Processo Penal e Direito de Família e no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre a existência ou não das causas supralegais de inexigibilidade de conduta diversa. Para chegar nessa discussão é importante que a gente dê mais um passo atrás para a gente entender o contexto e decidirmos, de acordo com os entendimentos que eu vou trazer para vocês, se é possível a gente falar ou não nesse tipo de causa supralegal de excludente de culpabilidade. Então, a primeira informação que eu preciso trazer para vocês é: nós temos a culpabilidade ou como pressuposto para aplicação de pena ou como elemento do conceito analítico de crime, a depender da teoria que você adota, se é bipartida ou tripartida. E a culpabilidade ela é composta de 3 elementos, que é a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Como a gente está falando aqui de inexigibilidade de conduta diversa, é importante que vocês saibam que existem 2 causas que vão ser consideradas como inexigíveis condutas diversas e que estão previstas na nossa legislação, que são a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Mas muito se discute a respeito da possibilidade de, no caso concreto, nós observarmos as situações e concluirmos que, mesmo não sendo um caso de potencial consciência da ilicitude que esteja prevista de forma expressa no Código Penal, que seja de exigibilidade de conduta diversa prevista no Código Penal, ainda assim a gente estaria numa situação em que seria aplicável a sua incidência. Então, vamos trabalhar em relação a isso o que prevalece. Nós temos essa discussão falando que se não foi criado e não há nenhuma lacuna na lei, que a gente não poderia interpretar dessa forma, a gente não poderia inventar novas situações. Mas temos uma outra corrente que diz que sim, que é possível sim, desde que isso seja analisado no caso concreto e que a gente perceba, que a gente constate que realmente não era possível a pessoa se comportar de uma maneira diferente. Então, vou trazer 2 exemplos para vocês, que são exemplos que são citados pela doutrina e pela jurisprudência, de casos que admitiriam a eventual aplicação de uma causa supralegal, ou seja, que vai além da lei, que não tem esse respaldo na legislação, mas que ainda assim poderia vir a ser admitida. O primeiro exemplo que eu tenho a dar é em situações em que, por exemplo, uma pessoa que tenha um estabelecimento empresarial, que tenha vários funcionários e vários pagamentos a serem feitos, deixa de repassar ao fisco eventuais tributos que recolheu por conta de uma situação calamitosa na empresa que esteja beirando a falência e que, se a pessoa não tomar algum tipo de medida, por exemplo, para pegar esses tributos e pagar seus funcionários, as pessoas não vão ter dinheiro para pagar, não vão ter dinheiro para pagar o mínimo existencial para aquilo continuar, para os empregados continuarem vindo a trabalhar, ou então para pagar o aluguel daquele imóvel para não ser despejado. Nessas situações, se ficar comprovado que a situação financeira, econômica da empresa está muito comprometida, pode ser que se entenda que uma eventual supressão de tributos era uma situação que, mesmo não estando prevista na lei, poderia ser admitida uma inexigibilidade de conduta diversa. Outra situação, vamos imaginar uma mãe de 3 filhos que seja viúva e ela precisa levar seus filhos para a creche. E ela faz uso de uma creche que é um serviço público que é prestado, mas essa creche entrou em greve. E ela precisa trabalhar para comprar comida para os filhos e para ela mesma. Ela tem 3 filhos para sustentar, uma casa para sustentar. Então ela deixa esses filhos em casa, sem supervisão, porque não tem ninguém da confiança dela, não tem condições de ter uma babá, não tem ninguém da família, não tem, o marido faleceu, nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Então, se eles vierem a se machucar, se eles são novinhos e precisam de cuidados, e ela deixou eles em casa sozinhos por uma situação como essa, se eles viessem a se machucar, ela não ia responder pela lesão, naquele caso, que foi muito específico, por conta dessa questão da greve, por conta de não ter ninguém da confiança, etc. Qualquer pessoa naquela mesma situação também não conseguiria agir de forma diferente. Então, se admite, esse é um exemplo doutrinário, que seria possível que houvesse a presença dessa causa, apesar de não estar prevista na legislação de forma expressa, mas que poderia sim ser admitida seu uso no caso concreto.